Olá! Às vezes, pequenas palavras podem trazer um significado muito grande. Algumas vezes, palavras que utilizamos todos os dias, acabamos por não conhecer o seu significado e o que a Bíblia diz sobre aquilo. Nós vamos começar uma série de episódios do ABC10 sobre alguns temas que são elementares e essenciais para a fé cristã. Hoje, vamos falar sobre o pecado. Se você tem mais dúvidas sobre isso, fique conosco. Durante a nossa caminhada, diversas vezes falamos sobre o tema pecado. Lemos livros, ouvimos mensagens, estamos no culto e ouvimos palavras, sempre dizendo que eu não quero pecar, eu quero abandonar a vida de pecado, eu quero que o Senhor me livre de todos os meus pecados. O salmista ainda diz que nós devemos orar a Deus dizendo para que Ele nos perdoe das falhas que nos são ocultas. Mas o que é o pecado? Como o pecado entrou no homem? Como o pecado entrou nesta terra? Por que devemos pedir perdão pelos nossos pecados? E o que Deus fez por nós para nos livrar das consequências deste pecado? O livro de Gênesis nos conta como foi que o pecado entrou na terra, como o pecado entrou na vida do homem. Vimos no livro de Gênesis que Adão e Eva estavam no paraíso, tinham uma comunhão plena com Deus, mas um dia houve o pecado. Um dia, primeiro Eva ouviu a voz da serpente e comeu do fruto da árvore. E logo em seguida o homem também cai e come deste fruto. Havia toda uma liberdade diante do jardim, havia toda uma liberdade para que o homem pudesse comer de tudo que ali havia. Havia apenas um mandamento de Deus, que ninguém comesse daquela árvore. No entanto, o homem e a mulher pecaram, quer dizer, caíram, ou seja, comeram do fruto, ou seja, desobedeceram às ordens de Deus e aí foram expulsos do paraíso. A partir daquele momento, houve uma luta e há uma luta constante do homem com o pecado. Se você ouviu os nossos episódios do ABC, você já ouviu mais de uma vez que o diabo não luta diretamente com Deus. Não existe uma equivalência de forças entre Deus e o diabo. Mas a luta do diabo é com a criação dele e com a maior criação de Deus, que foi o homem. Então, ao longo de todo esse tempo, estamos em luta contra a nossa própria carne, os nossos próprios desejos, contra o pecado e aquilo que o diabo tenta colocar à nossa frente para que possamos cair. Em Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala qual é o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. Mas Deus tem uma saída, como Ele sempre faz, Ele nos dá o escape. E Ele continua o texto dizendo que o dom gratuito de Deus, a vida eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Na mesma carta, ainda no capítulo 5, ele diz que assim como a transgressão resultou a condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Então, aqui nesse texto de Romanos, a gente começa a entender uma coisa. Aquilo que Adão fez, aquilo que Adão e Eva fizeram no paraíso, refletiu por toda a sua descendência. Todos aqueles que vieram depois de Adão estão, de alguma forma, contaminados com o pecado, com esse pecado original. E é por isso que todos nós devemos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, nos arrependermos, como o Senhor Jesus disse, para que alcancemos a vida eterna. Então, a obra de Adão atingiu a todos os homens. E assim como o apóstolo Paulo diz, era necessário que houvesse uma outra forma de expiar o pecado. Ali no Antigo Testamento, antes de Jesus, a forma de expiação de pecados era através de sacrifício de animais. Mas o escritor de Hebreus deixa muito claro que sangue de animais não podem perdoar pecados. Era necessário um sacrifício. Era necessário que alguém pudesse tomar este pecado no meu e seu lugar. Então o Senhor Jesus veio, abriu mão de toda a sua majestade e se fez pecado por nós. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo deixa claro que da mesma forma como por meio do homem o pecado entra na terra,
também, por meio do homem, através do Senhor Jesus, que se fez carne, trouxe salvação e a possibilidade de salvação a todos nós. Bom, vimos até aqui que por meio de um homem o pecado entrou e por meio de um homem, pelo Senhor Jesus, existe a possibilidade de sermos perdoados dos nossos pecados. Mas enquanto isso não acontece? Bom, a palavra diz, o salmista no Salmo 51, que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Existe uma natureza pecaminosa no homem. Por causa da ação de Adão, todos os homens nasceram com essa mancha, nasceram dentro dessa natureza pecaminosa. Por isso é necessário que exista o arrependimento. Uma vez então que a gente entende que o pecado entrou na vida do homem, que o Senhor Jesus pode nos salvar e nos perdoar destes pecados, a gente precisa definir o que ele é. Bom, toda atitude cometida pelo ser humano que leva para fora da vontade de Deus por meio da desobediência à sua palavra é pecado. A palavra no original que nós traduzirmos por pecado também pode ser traduzida como errar o alvo. Então, todas as vezes que nós erramos este alvo, todas as vezes que nós fazemos aquilo que é contra a palavra de Deus, estamos pecando. Veja, todas as vezes que eu tenho uma atitude, que eu tomo uma atitude que não é aquela que a Bíblia espera, todas as vezes que ao meu pensamento vem algo que não deveria vir, que não são aqueles pensamentos que a Bíblia me prescreve, todas as vezes que da minha boca não saem palavras de bênção, que não são palavras para abençoar outra pessoa, todas as vezes que eu estou trilhando um caminho que não é o caminho que Deus espera de mim, eu estou em pecado. Essa é uma forma simples de definir. Aquilo que eu fiz está de acordo com a palavra? Aquilo que sai da minha boca está de acordo com a palavra? Aquilo que veio ao meu coração e eu externalizei através de uma palavra está condizente com aquilo que o Senhor Jesus espera de mim e aquilo que a palavra diz que eu deveria fazer? Se não, é pecado. Entendido então o que é o pecado, quais são as consequências deste pecado? A primeira consequência é a perda da comunhão com Deus. Se antes no Éden havia uma comunhão plena com o pecado, isso se quebrou. E hoje, através do sangue de Jesus, ela pode ser reconectada, esta aliança. Mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Uma segunda consequência é a morte, tanto a morte física como a morte espiritual. Por isso o Senhor Jesus diz que veio para que nós pudéssemos receber vida e vida em abundância. E uma terceira consequência é o juízo tanto nesta terra como na vida vindoura. A palavra nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Quer dizer, com o pecado houve já o juízo divino. Por isso que o Senhor Jesus, ele nos diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Havia uma palavra, um decreto de juízo contra o homem por causa do pecado, que só pôde ser quebrado através do sangue de Jesus. Mas, para que eu e você possamos ter acesso a esse perdão, acesso a este retorno da comunhão, é necessário o arrependimento. A palavra nos conta acerca do discurso de Pedro, ali no livro de Atos, onde ele diz: se arrependam das suas práticas e se voltem para Deus. Quer dizer, o sangue de Jesus está disponível e o seu perdão está disponível a todo e qualquer homem. Mas para que você possa receber esta lavagem purificadora do sangue, para que você possa viver uma nova vida, para que os seus pecados possam ser perdoados, é necessário o arrependimento. E esse arrependimento não é somente de palavra. A Bíblia nos diz sobre frutos dignos de arrependimento. Em Provérbios, nos fala que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O processo de arrependimento não é somente com a boca, mas são ações, atitudes que são consequência deste verdadeiro arrependimento. Uma vez que existe o arrependimento, e o arrependimento correto, e existe uma conversão
para o Senhor Jesus, ali os meus pecados são perdoados e eu tenho uma nova vida a ser vivida. E aquilo que ficou para trás? E os pecados que foram cometidos? Eles foram completamente perdoados. A palavra diz que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele não se lembra mais do seu pecado. Ele não se lembra mais daquilo que você fez no passado. Então não se culpe. Não deixe que essa culpa entre em você. Peça perdão pelo pecado. Se arrependa daquilo que foi feito. Receba o perdão de Deus e viva uma nova vida. Essa é a única maneira de sermos perdoados pelos nossos pecados. Em 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Espero que nesse pequeno vídeo tenha ficado claro o que é o pecado, como ele entrou no mundo e a necessidade que existe de nos arrependermos dos nossos pecados. Acompanhe nossos próximos vídeos. Fique conosco e Deus te abençoe.